Anemia é o tema da nossa conversa no São Lucas 24 horas de hoje. A doutora Sara Rigo, hematologista do São Lucas Hospital Center, vai esclarecer as principais dúvidas sobre essa condição. Ainda nessa edição, o Dr. Klaus Seibert explica sobre alongamento e reconstrução óssea na ortopedia. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá, está começando mais uma edição do São Lucas 24 horas. Hoje vamos falar sobre as anemias, uma condição que afeta o sangue e pode prejudicar a qualidade de vida dos pacientes. E para esclarecer as dúvidas, explicar as causas, sintomas e tratamentos, recebemos a doutora Sara Rigo, médica hematologista do São Lucas Hospital Center. Seja bem-vinda, doutora Sara. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. E hoje vamos conversar sobre esse assunto que tem tantas dúvidas, que é as anemias. Doutora, eu gostaria que a doutora começasse explicando para a gente justamente, então, o que é essa condição, o que caracteriza uma anemia. As anemias, elas são causadas por uma redução dos níveis de hemoglobina, que é a molécula que carrega o oxigênio dentro das nossas células do sangue e que distribui pelo organismo. Então, isso é um dos motivos para a gente se sentir cansado quando tem anemia, porque com essa redução da hemoglobina, o oxigênio não é distribuído da forma adequada e o corpo se sente mais cansado com a falta de oxigênio. Certo, doutora. E algumas vezes se falam sobre diferentes tipos. A doutora poderia explicar pra gente, então, quais seriam os tipos de anemia que existem? Sim, existem vários tipos de anemia. Sempre se tem aquela ideia que é falta de ferro na alimentação, mas nem sempre é falta de nutriente. Muitas vezes você tem uma falta de algum nutriente, então, mesmo que seu organismo esteja funcionando adequadamente, ele não consegue produzir o sangue pela falta dos ingredientes para a produção. Muitas vezes o problema é na medula óssea, na fábrica do sangue propriamente dita, que é quem produz as nossas hemácias, os glóbulos vermelhos, e também pode ser um aumento da destruição, que acontece em situações autoimunes, algumas doenças hereditárias de hemoglobina, que fazem com que o corpo destrua mais as células vermelhas do que ele deveria. Então isso faz com que gere uma redução dos glóbulos vermelhos, da hemoglobina, e os sintomas relacionados. A doutora poderia dar um exemplo pra gente dessas doenças autoimunes, só pra gente contextualizar também? Quanto às doenças autoimunes, a gente tem a anemia hemolítica autoimune, que é a principal causa de anemia hemolítica relacionada a anticorpos, mas doenças como lúpus também podem causar anemia hemolítica. E aí você tem anticorpos do seu próprio corpo atacando as suas próprias células do sangue, gerando anemia. Caramba, então existem todos, são vários tipos e depende bastante da situação. Sim. É uma doença, é uma condição, ela é caracterizada como uma doença ou não uma é uma condição? Doença, é uma condição. Porque ela é uma manifestação de várias doenças também. Certo, doutora. E a doutora falou um pouquinho sobre essas causas e os diferentes tipos. Em crianças e idosos, em diferentes faixas de idade, ela pode se diferenciar também, doutora? Ou acaba dependendo da condição que levou a pessoa à anemia? As anemias podem acontecer de qualquer motivo, em qualquer faixa etária. Mas a gente consegue observar anemia por falta de ferro na infância, por verminoses ou por uma má alimentação. Na mulher em idade jovem, que ainda tem uma que menstrua, em geral a causa também é falta de ferro. Em idosos, essa falta de ferro também é uma das causas mais comuns, porque os idosos acabam tendo alguma perda, principalmente no trato digestivo. Já as leucemias, que também são causas de anemias, elas são comuns na infância, na idade de adulto jovem aumentam depois a incidência também nos idosos. A gente pode ter várias causas, seja de falta de nutrientes, seja de falta de produção em qualquer fase da vida. Claro, dentro do quadro clínico do paciente, da idade dele, você consegue fazer um raciocínio para tentar entender o motivo da anemia e corrigir esse motivo. Mas, sim, ela pode acontecer em qualquer fase da vida. E acredito que essa também seja uma dúvida. Ela, por ser uma condição, ela pode acontecer várias vezes ao longo da vida, né, doutora? Sim. Porque a gente percebe isso, né? É uma época que a pessoa tá mais anêmico e daí depois melhora, daí depois volta. Como que funciona, então, essa variabilidade da condição? As anemias que são hereditárias, aquelas que são doenças da hemoglobina, elas vão acontecer durante toda a vida da pessoa, porque ela nasceu com essa condição. Já as anemias por faltas de nutrientes, que são as mais comuns no mundo, elas podem acontecer porque você não está comendo direito durante o período, ou a mulher teve uma menstruação um pouco mais volumosa por alguns meses e perdeu muito ferro através dessa menstruação. Isso vai acontecer nesse momento uma anemia.
Depois o organismo recupera, você faz um tratamento, mas isso não quer dizer que não possa acontecer de novo. Então, sim, essa anemia pode voltar em outro momento da vida. É muito comum que os pacientes cheguem dizendo, porque eu tive anemia na infância, e agora eu tive de novo, é a mesma anemia? A maioria das vezes não é. Tá? Pode ser a mesma situação, mas com causas diferentes. Certo, então a gente pode entender que você não cria uma imunidade contra anemias. Não, infelizmente a gente não cria imunidade como, o vírus da gripe, peguei essa gripe e não vou ter mais. Não, a anemia tu pode ter em qualquer momento da vida, ela pode voltar. E doutora, falando sobre um pouquinho dos sintomas, a doutora comentou sobre a questão da falta de ar. Quais seriam os principais sintomas, então, que liga aquele alerta que pode ser uma anemia que esse paciente está apresentando? O principal sintoma relatado dos pacientes é a fraqueza, indisposição, não conseguir fazer atividades que anteriormente fazia normalmente no seu dia a dia, não conseguia ou conseguir fazer com maior esforço, a palidez também da pele, não só da pele, mas também da mucosa, quando você puxa o olho, olha, ele tá mais clarinho, a mucosa da boca também fica mais clarinha. Esses são sintomas bem frequentes. Em uma situação um pouco mais grave, o paciente pode começar a ter falta de ar, não conseguir caminhar adequadamente, e aí é uma anemia um pouco mais grave, tem que se procurar atendimento com maior urgência para corrigir essa anemia. Certo. E como é feito o diagnóstico, doutora? É realizado os exames? É um diagnóstico clínico? Explica pra gente. Um exame simples como um hemograma, que é um exame comum que se faz na rotina, que avalia as células do sangue, ele já nos consegue dar que tem anemia, e ele já consegue dar algumas dicas sobre a causa dessa anemia. Dependendo do tamanho da célula do sangue, se ela está muito pequena, muito grande, a gente já consegue suspeitar das causas dessa anemia. Mas um simples hemograma já diz, tem ou não tem anemia. Perfeito. Daí, no caso dessa investigação, para saber de onde veio, é feito exames complementares? No caso do ferro, vocês solicitam mais algum exame? Ou também já é feito já direto nesse hemograma? Em geral, você vê o hemograma e a partir dele você levanta essas suspeitas. Você não pede ferro para todo mundo, vitamina para todo mundo, ou uma investigação de uma leucemia para todo mundo. De acordo com os sintomas que o paciente te traz, de acordo com o tempo que eles surgiram e as dicas que o hemograma te dá, você vai pedir uma investigação. Em geral, essa investigação são exames laboratoriais complementares e em algumas situações, quando é uma falta de ferro ou de vitamina B12, a gente acaba indicando investigação de trato digestivo, como endoscopia, colonoscopia. Em situações que parece ser algum problema na produção da medula óssea, aí é indicado biópsia de medula. Mas o primeiro exame é hemograma, exames complementares, e conforme eles forem te dando respostas, você vai indicando exames complementares mais aprofundados. Certo. Doutora, essa é uma condição muito comum, né? Acontece muitas vezes e acaba que o paciente busca o primeiro atendimento, muitas vezes no médico que tem de confiança. Quando, então, é necessário esse encaminhamento para o hematologista para fazer o encaminhamento? Porque muitas vezes não vai ser a primeira porta de entrada, Sim. né? Acaba a população não conhecendo o trabalho do hematologista e acho que é interessante a gente falar justamente sobre a importância de já procurar o especialista para entender um pouco mais sobre a saúde do sangue. Sim, tem vários clínicos gerais que são bons médicos, eles conseguem identificar a anemia e também já fazer uma investigação inicial. E, nesse caso, eles acabam indicando para o hematologista um caso que não se corrigiu, ele identificou a causa, tentou corrigir e não foi corrigida, ou ele suspeitou de alguma situação um pouco mais grave que precisava de um especialista. E aí ele acaba referenciando. Mas a gente também vê na prática, vários colegas identificam anemia e dão ferro para todo paciente, sem investigar adequadamente. Mas isso a gente está revertendo com mudanças educacionais, as faculdades de medicina também, para ensinar que o médico ele veja anemia, investigue, faça uma investigação de causa inicial e somente naquelas situações em que não se identifica ou que não está se corrigindo, ele encaminha para o hematologista. Já que é uma condição tão comum, o clínico tem que saber manejar. Também, perfeito. E falando sobre essa questão dos tratamentos, como existem vários tipos e várias causas, acredito que varia também. E a doutora comentou sobre essa questão do ferro, porque é o principal que muitas vezes fala assim, vai comer feijão, a mãe da gente manda, vai comer feijão, tem que comer os alimentos, mas muitas vezes vai além disso também, né, doutora? E a doutora poderia comentar sobre isso? Sim, a falta de ferro é a causa de anemia mais frequente em todo o mundo, não só no Brasil, no mundo todo. E, como eu falei anteriormente, ela pode estar presente em qualquer idade. Quando é uma falta de ferro por uma falta na alimentação, como criança que não come adequadamente,
Repor o alimento, melhorar a alimentação, vai ajudar a longo prazo, mas se já está faltando ferro a ponto de gerar anemia, o ferro tem que ser reposto. Se é uma falta de ferro grave, ela pode ser feita a reposição na veia. Se não é uma falta de ferro tão grave, pode ser feita a reposição com comprimido. Claro, a alimentação com carne, vegetais verdes escuros, feijão, vai ajudar a manter esses estoques de ferro. Mas se o ferro já está baixo, você tem que normalizar eles com uma reposição, seja na veia ou comprimido. E claro, tem várias receitas populares. Eu já tive paciente que colocava prego dentro do feijão para aumentar a quantidade de ferro. Isso não é indicado, porque acaba podendo gerar outro prejuízo, já que existem vários metais ali no prego. Mas é algo que a gente vê com muita frequência. A gente ouve o costume da avó de colocar o prego no feijão. Claro, tem ferro baixo, tem que melhorar a alimentação, mas primeiro fazer a reposição para o ferro normalizar. A alimentação é só para manter o ferro normal. No caso, a anemia por falta de outros nutrientes, hoje a gente pode ver também a questão das próprias vitaminas. Elas são feitas suplementações complementares, então, doutora, faz a reposição do ferro e também dessas outras vitaminas? Se elas estiverem deficientes, sim. A gente tem visto cada vez mais as cirurgias bariátricas, cada vez mais pacientes têm se submetidos a essas cirurgias. E a cirurgia bariátrica é um tipo de procedimento que pode gerar uma deficiência de vitamina B12 também, porque o estômago é o principal local em que a vitamina B12 passa por uma conversão para depois ser absorvida. Com essa cirurgia, muda a absorção da vitamina B12 e a gente acaba tendo que fazer reposição. E dependendo da causa da falta da vitamina B12, como numa cirurgia bariátrica, tem que ser injetável, já que o estômago não está absorvendo, a gente tem que fazer essa reposição através de injeção intramuscular, porque o comprimido não vai ser o suficiente pela falta de absorção da vitamina. Certo, doutora. E ainda falando um pouquinho sobre a questão dos tratamentos da anemia, a doutora falou sobre essa questão de fazer ela na veia, né? Desculpa. Todos os pacientes podem realizar esse tipo de medicação ou tem algumas limitações também para o uso do ferro venoso? Quando tem falta de ferro, todo paciente pode fazer ferro endovenoso. Não é porque você pode que você deve fazer. A indicação de ferro endovenoso é para aquelas anemias por falta de ferro que não responderam adequadamente ao ferro via oral, pacientes que não têm uma adequada absorção de ferro, então não adianta dar o comprimido, porque ele não vai absorver, e situações que a falta de ferro é mais grave, que só o comprimido vai levar muito tempo para recuperar esses estoques de ferro. Aí sim você opta por fazer o ferro endovenoso. E por que a gente não faz em todo mundo, né? Ah, mas é tão mais rápido, tão mais fácil. Porque a injeção de ferro que a gente faz no sorinho, ela tem um risco de reação, tem que ser uma infusão bem lenta para que o paciente não tenha reação. Então, se você não precisa, não é uma falta de ferro grave, não tem para que se submeter ao risco de uma reação alérgica, alguma complicação ao medicamento endovenoso. Agora, doutora, nós vamos dar uma pausa na nossa conversa, mas nós já voltamos para conferir o que foi destaque nas redes sociais. Confira agora o Conexão Saúde com Silvio Matos. Olá para você que está acompanhando o programa São Lucas 24 Horas. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Conexão Saúde. A partir de agora, você confere os destaques das plataformas digitais do São Lucas Hospital Center. As férias escolares são sempre muito aguardadas pelas crianças. O período também é marcado pela criatividade dos pais, que precisam pensar em atividades para fazerem os pequenos gastarem tanta energia neste período longe de sala de aula. E em meio às brincadeiras, passeios e viagens, algumas intercorrências podem acontecer. Como forma de orientar as famílias, a pediatra, a doutora Jéssica Santiago, apresentou dicas, cuidados e recomendações para as crianças passarem as férias com muita saúde e sem nenhuma surpresa. O vídeo está disponível no nosso Instagram. O São Lucas Hospital Center realizou o primeiro Fórum de Enfermagem de 2025, que teve como tema os cuidados paliativos com os pacientes, com foco na atualização e reforço de protocolos. O objetivo, conforme a organização do fórum, é reforçar a segurança e a excelência nos atendimentos. A resistência de micro-organismos aos antibióticos tem como uma das causas o uso indiscriminado de medicamentos, é uma preocupação constante da OMS, a Organização Mundial da Saúde.
a automedicação alcança números elevados no Brasil, atingindo 9 a cada 10 brasileiros, conforme pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, veiculada pelo Conselho Federal de Farmácia. O médico hospitalista Dr. Leonardo Proença falou sobre o assunto. A automedicação possui riscos como intoxicações, interações medicamentosas com medicações que o paciente já faz uso de uso contínuo, retardar o início de um tratamento mais adequado ou mascarar sintomas de doenças graves. Um exemplo de automedicação que pode ser de risco para o paciente é o anti-inflamatório num paciente que está com suspeita de dengue, quadro bem comum e retornando agora nesse início do ano. Outra doença em alta no nosso município são as infecções virais intestinais. Pacientes que tenham sintomas leves e sejam jovens, há a possibilidade de fazer um tratamento de domicílio por curto período. Agora, pacientes que sejam mais idosos, que tenham comorbidades importantes, hipertensão, insuficiência cardíaca, diabetes, ou que tenham sintomas graves, diarreias, vários episódios por dia, mais de 6 principalmente, e que estejam ou sonolentos ou com uma desidratação severa, necessitam de uma avaliação médica imediatamente. Você pode ver e rever este vídeo nas nossas plataformas digitais. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. E olha só que legal! As equipes de nutrição, enfermagem, fisioterapia e atendimento prepararam uma surpresa muito especial para uma paciente centenária. A dona Ângela Gavazzoni completou seus 103 anos internada no São Lucas Hospital Center e o aniversário foi celebrado com muita alegria pelos colaboradores e familiares. Uma ação que transmite todo o carinho e cuidado das equipes no atendimento ao paciente. Isso e muito mais você encontra nas principais plataformas de mídias sociais, sempre no @FH São Lucas Cascavel. Semana que vem eu volto com mais destaques do São Lucas Hospital Center. Até lá! Agora que nós já vimos o que foi destaque nas redes sociais, voltamos aqui com a doutora Sara. Doutora, e falando então agora, voltando à nossa conversa, falando um pouquinho sobre as anemias hereditárias, a doutora poderia explicar pra gente o que é então e quais são as principais? As principais anemias hereditárias são as doenças da hemoglobina, que é quando a pessoa produz de uma forma anormal essa molécula que carrega oxigênio. Isso faz com que ela tenha anemia. As mais comuns na nossa população são a anemia falciforme e as talassemias. Algumas situações o paciente precisa de transfusões para tratamento, quando a doença é um pouco mais grave, e outras, uso de medicamentos e acompanhamento já pode ser o suficiente para tratar essa condição. Certo, e ela pode, por ser uma doença hereditária, ela pode ser identificada logo quando é criancinha ou muitas vezes apresenta mais na vida adulta, doutora? A anemia falciforme é uma das doenças que tem padronizado no país todo a identificação através do teste do pezinho. Então, o bebê nasce, faz o teste do pezinho e já vai ser identificado se ele é portador de um traço falciforme, que seria a carga genética da doença, ou se ele tem anemia falciforme, que é a doença em si. Então, é uma doença que já é rastreada em toda a população. Olha só que bacana, então, mais uma vez, a gente destaca essa importância do teste do pezinho, porque muitas vezes acaba não entendendo a necessidade, né? Vai lá, fura o pezinho do bebê, mas tem toda essa importância também para a questão do rastreio dessas doenças, que bacana, olha só. Doutora, quando a gente fala sobre essa questão do grave, vocês têm valores de referência para basear essa questão da anemia mais grave ou mais controlada? É feito essa base no adulto, idade? Como que é feito também? A gente leva em conta os exames de estoque de ferro, a ferritina e a saturação de transferrina, principalmente. O ferro sérico, que é um exame que comumente é solicitado, ele não é tão levado em conta. Então, principalmente a ferritina e a saturação da transferrina. Além desses dois exames, a gente avalia a anemia. Às vezes o paciente tem uma falta de ferro um pouco mais grave, mas ele tem uma anemia muito leve. Aí você sabe que uma reposição de ferro comprimido talvez seja o suficiente. Se ele tem uma falta de ferro grave e uma anemia grave, vai ter que ser reposição endovenosa, porque o comprimido de ferro vai levar muitos meses para recuperar e esse paciente vai ficar com muitos sintomas nesse período. Então a gente leva em conta ferritina, saturação de transferrina e o valor da hemoglobina, que é a gravidade da anemia em si. Certo, doutora. Outra questão que eu acredito que gera um pouco de dúvidas é porque quando a gente fala sobre sangue, a questão da transfusão de sangue é realizada em anemia ou não? Não é uma opção no caso da anemia? Sim, a transfusão de sangue é a principal indicação, é a anemia. A anemia, como ela é a falta dos glóbulos vermelhos,
você pode fornecer esses glóbulos vermelhos através da transfusão de uma bolsinha de sangue, de concentrado de hemácias. Quando que é indicada essa transfusão? Via de regra, uma hemoglobina menor do que 7. Em algumas situações de cirurgia cardíaca, cirurgias maiores, você pode transfundir um paciente quando tem uma hemoglobina menor do que 8. Sim, ela pode ser utilizada no tratamento de anemia, mesmo na anemia por falta de ferro, se é uma anemia mais grave, pode ser utilizado, e se utiliza muito no tratamento de síndromes de falência da medula. Quando a medula não está funcionando, você tem que fazer de fora já a célula do sangue prontinha. Então, sim, é um tratamento, ele é só para alguns casos, não é para todo mundo, mas é a principal indicação de transfusão, é a anemia. Olha só que bacana também. Acredito que isso também reforça a importância da questão da doação de sangue mesmo, né, doutora, para quem precisa. Nós já falamos algumas vezes no São Lucas que é uma ação que é necessária, né? Ela pode salvar e salva muitas vidas, então a gente sempre reforça quem pode doar, então levando em consideração, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, quando a gente vai precisar, então é um gesto que quem puder realizar, a gente sempre destaca novamente. Com certeza, a doação de sangue é muito importante para manter o funcionamento dos hospitais, porque chega na emergência, um paciente com um acidente, um paciente está tratando câncer, então é muito frequente a indicação de transfusão. E é importante que o sangue esteja disponível para o uso desses pacientes. Então, quem for saudável, tiver acima de 50 quilos, tiver disponibilidade, procure o hemocentro mais próximo para fazer a doação de sangue. Perfeito. E, doutora, falando um pouquinho sobre a questão das outras doenças, a doutora comentou também sobre essas que são doenças crônicas também, elas podem estar correlacionadas, então a anemia ser um sintoma que mostre essas outras doenças mais graves? Sim, não é raro a gente pegar no consultório, o paciente vem encaminhado por uma anemia que não se corrige, e quando a gente vai fazer a investigação, principalmente em pessoas mais idosas, acima de 50 anos, tem algum tumor, principalmente estômago, intestino, e que eles dão como sinal, esse tumor ele vai perdendo sangue ali aos pouquinhos e acaba gerando uma anemia. Então, a anemia por falta de ferro pode ser um sinal de alguma doença mais grave, então mesmo com a falta de ferro tem que investigar. Existem outras doenças, aí sim, da medula óssea, como leucemias, falências de medula, como a síndrome mielodisplásica, anemia plásica, que também geram anemias mais graves. Então, só falta de ferro, pode ser uma falta de ferro porque não está comendo direito? Até pode, mas pode ser uma doença mais grave. Então, sempre que a anemia estiver presente, ela deve ser investigada. Perfeito. Anteriormente, a doutora também comentou sobre a questão das bariátricas, das cirurgias. São pacientes que acabam se tornando grupos mais vulneráveis, acredito, Sim. por conta dessa cirurgia. Existem outros tipos de cirurgia ou procedimentos que também levam a essa necessidade de reposição, ou esse alerta que esse paciente precisa ter esse cuidado a longo prazo, doutora? Principalmente cirurgias gástricas, tá? Que fazem com que a absorção do ferro e de vitamina B12 seja um pouco mais baixa. E esse paciente também, ele às vezes tá com falta de ferro, mas eu tô tomando comprimido. O problema é que às vezes não tá absorvendo. Apesar dos métodos cirúrgicos estarem cada vez mais avançados, a gente ainda vê deficiência de B12, deficiência de ferro. Outras cirurgias de estômago também, como cirurgias para tumores, que reduzem também o tamanho do estômago, alteram essa absorção, também podem gerar a falta dos nutrientes. Olha que bacana essa relação, porque muitas vezes a gente não associa uma parte do nosso corpo tão importante com o restante, como, por exemplo, o sangue, né? Olha só que legal. Sim. E, doutora, falando sobre a questão dos hábitos de vida, porque acredito que isso também interfere bastante na qualidade e, consequentemente, nas anemias. A doutora poderia reforçar, então, pra gente quais são os melhores hábitos de vida? A gente fala bastante aqui no São Lucas 24 horas também, no caso de prevenir uma anemia. Por favor. Sim. Uma alimentação saudável, rica em carnes magras, principalmente carne vermelha, vegetais verdes escuros, como couve, espinafre, o feijão, grão de bico, lentilha, que são alimentos ricos em ferro. Então, a alimentação tem que estar recheada deles. Além disso, hábitos de vida saudáveis, como atividade física, previnem as causas de anemia. O cigarro deve ser evitado, o consumo de álcool deve ser evitado também, porque a longo prazo, o consumo desse tipo de cigarro, bebida, eles vão gerar complicações, aumentam o risco de alguns tipos de anemia. Então,
Hábitos de vida saudáveis sempre previnem doenças. A anemia também pode ser prevenida com hábitos de vida saudáveis. Doutora, muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas. Acredito que nós conseguimos explicar um pouco mais sobre essa condição e alertar a nossa população sobre, então, quando buscar ajuda. E antes de encerrar, eu gostaria que a doutora, então, deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo sobre um pouquinho do trabalho do hematologista e também sobre esse cuidado com a saúde do sangue, doutora. Os hematologistas, eles, como tu falou, eles não são muito conhecidos, em geral os pacientes chegam para a gente indicados, mas são profissionais muito importantes na manutenção da saúde do sangue, na recuperação da saúde do sangue, para investigar e tratar anemias, plaquetas baixas, problemas de coagulação, das defesas. Então é muito importante que, se você tem algum desses distúrbios, procure um hematologista para fazer uma investigação, um tratamento adequado. Muito obrigada, doutora, novamente. Fica o convite para retornar mais vezes para falar sobre saúde, doutora. Agradeço o convite mais uma vez e eu vou voltar sim. O São Lucas 24 Horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre alongamento e reconstrução óssea com o Dr. Klaus Seibert. Não saia daí! São Lucas Hospital Center. Ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética com agilidade. Cascavel. O HKids é o único pronto-socorro infantil da nossa região e é comum que os pais e responsáveis cheguem com dúvidas sobre como proceder em alguns casos de emergência. Doutora Juliana, explica para nós quais são os principais mitos relacionados ao pronto atendimento. Hoje vamos falar sobre mitos e verdades comuns na pediatria. Me chamo Juliana, sou médica, trabalho aqui na Fundação Hospitalar São Lucas, no Pronto-Socorro Kids. Vamos começar. Podemos deixar a criança dormir depois de bater a cabeça? Verdade. Dormir não é um sinal de alarme. O sinal de alarme no trauma crânioencefálico é a sonolência excessiva ou a dificuldade de acordar essa criança. Então é verdade, ela pode dormir depois do trauma. Segundo, febre alta pode dar convulsão? Mito. Mais ou menos 5% da população pediátrica vai ter convulsão numa febre, independente do seu valor. Então, as estatísticas são mais favoráveis em torno de 95% da população pediátrica, independente do valor dessa febre, começando lá por 37,8, chegamos a 40 graus, não vai convulsionar. Uma frase clássica que a gente usa é: a convulsão febril é para quem pode nem para quem quer. Então não é a febre, o valor dessa temperatura que vai trazer ou não um quadro convulsivo a essa criança. Então, mito. Terceiro, essa é clássica para os avós, para os tios e para os cuidadores. Alimentos gelados, ficar no ar-condicionado, andar descalço, pode dar gripe na minha criança? Mito. A gripe ou até a pneumonia, que é uma consequência aí de uma gripe mais arrastada ou de um quadro mais grave, são por vírus e bactérias. Então, deixe sua criança confortável, pode deixar o picolé, pode deixar ela no ar, andar descalço, deixe ela ser criança. E quarto, o crescimento dos dentes pode causar diarreia? Verdade. Por quê? Porque a protusão dentária faz com que as crianças coloquem muito mais objetos e tenham contato com as coisas contaminadas, porque elas não têm ideia e colocam a boca. E isso faz com que elas podem ter quadros diarreicos no período do crescimento do dente. Diferente da febre, que é um mito. Dente não causa febre, o crescimento do dente. Se a gente tem uma boca saudável, uma cavidade dentária saudável, a gente não vai ter febre no crescimento do dente. Então, pode dar diarreia, mas não pode dar febre. Para mais mitos e verdades comuns na pediatria, siga-nos nas redes sociais e a gente vai fazer outros vídeos. Mandem pra gente suas dúvidas. Muito obrigada, doutora. E agora nós vamos conversar com o ortopedista do São Lucas Hospital Center, Dr. Klaus Seibert, que é especialista na área e vai falar um pouco mais sobre alongamento e reconstrução óssea. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pela oportunidade de discutir um assunto que muitas vezes é um mito ou uma desinformação e a gente acaba tendo preconceito de algo que poderia ter muito mais aplicabilidade no nosso dia a dia e trazer as soluções para diagnósticos. Então vamos começar a desmistificar isso, como o doutor disse. Comece explicando pra gente, doutor, o que é o alongamento ósseo, alongamento e reconstrução óssea, pra gente entender então e partir desse princípio. Tá. Quando eu falo de alongamento ósseo,
eu estou falando do método. O método em que eu tenho a estrutura óssea e eu preciso modificar o tamanho dela. Então, esse método, na verdade, ele foi lá na década de 40, com o professor Elizarov, na região de Kurgan, na Rússia. Ele acabou identificando, né, que no fixador externo que ele criou, um dos pacientes que acabou mantendo uns ajustes que ele queria fazer, o osso se comportou de uma forma diferente, o osso se afastou, criou um tecido que ele entendeu que parecia algo com o osso, e isso significa, ele falou assim, poxa, acho que esse osso acabou sendo alongado. E em cima de outros estudos, ele acabou entendendo que, de uma forma progressiva e controlada, você faz a separação do osso, a gente chama de corticotomia, então literalmente você tem que fazer perfurações, aí você vai com o osteótomo, ou você vai com um fio todo cheio de espículas, que a gente chama de serra de Gigli, e aí você faz o corte do osso, separa, você dá um tempo para ele poder começar a cicatrização, dependendo da idade, de entre 7 e 15 dias, ou também dependendo do osso, e você começa a afastar ele de uma forma progressiva, num ritmo que vai ser explicado sempre ao paciente, mas é uma média de 0,5 a 1 milímetro por dia. E essa separação você consegue fazer com que o osso vai se afastando e a cicatrização no meio aconteça de forma óssea também. Se você acelera muito esse afastamento, o osso não se forma uma fibrose e aí vira um problema. Então, você respeitando o ritmo de alongamento, você até pode, de uma forma, não digo indefinida, mas você pode fazer vários alongamentos. É mais ou menos assim, você corta o osso, o corpo quer cicatrizar. Aí você estimula e afasta um pouquinho. O corpo, opa, tem que fazer mais um pouquinho. Aí você afasta de novo, mais um pouquinho. E o osso vai formando, mas se você acelerar muito, você não forma o osso. Vira uma fibrose, aí eu perco o processo. Certo. Então, de uma forma controlada, com ajustes progressivos, antigamente era somente com o fixador externo, hoje em dia você tem as estratégias que você até não usa o fixador externo, você usa hastes telescopadas, tem várias formas, exemplo, a haste de uma empresa italiana, em que você tem um monitor que você mensura, ele tem norte e sul, verdinho e vermelho. A pessoa tem que fazer esse movimento, no caso do fêmur com a perna, e ela vai fazer isso aqui, você fala, opa, andou o canto que eu preciso, para. Daí você pode continuar fazendo isso, mas não a rotação. Então você está também estimulando o alongamento, mas sem o fixador. Olha só, que Hoje bacana. tem até outras, inclusive, que você tem hastes telescopadas mais modernas, a Fitbone, que é uma haste alemã, está chegando no Brasil agora em outubro, né, pela mesma empresa italiana que acabou comprando a patente, em que você tem a haste, ela é telescopada, você literalmente coloca um monitor, hoje eles estão querendo fazer pelo celular, aplicativo, você faz a tua programação, coloca o monitor em cima, ele emite o sinal e de forma eletrônica a haste se movimenta o quanto você quer. E tem uma outra haste, a Precise, essa também essa não tem no Brasil, em que você coloca essa haste e você tem literalmente um magneto, e esse magneto faz a tua haste andar o quanto você quer, para frente e para trás. Então são 3 versões de hastes com a sua modernidade ou até não tão moderna, mas que você consegue fazer o alongamento sem o fixador externo. Mas o próprio fixador externo, tem todo mundo, fixador externo, vem aquela imagem do fixador externo circular, o famoso fixador externo de Elizarov. Ele é uma realidade, ele é um bom aparelho, falar que ele é ruim, isso é uma mentira, ele é um excelente aparelho. Tem vários outros elementos que fixam no osso, que garantem mais estabilidade e te dão mais condições de você fazer alongamentos maiores. E aí o alongamento em si, que é o método, ele acaba sendo encaixado na reconstrução óssea, em que a gente acaba utilizando essa capacidade de alongar o osso e moldar formato em cima desse nosso osso regenerado, a gente consegue corrigir então ossos que estão tortos, ossos que estão curtos,
formatos que atrapalham a nossa distribuição de carga e geram artrose. Então, a gente tem um método para poder resolver situações de função que funciona mal porque está torto. Olha que bacana. Então, o doutor já deu uma ampla visão para a gente de quais são as indicações, mas eu gostaria que o doutor explicasse um pouco mais de quais são as indicações, porque a gente associa muitas vezes aos membros inferiores, mas esse tipo de alongamento ósseo pode ser feito em qualquer parte do corpo, onde tem osso, certo? Exato, perfeito. Então, é claro que cada osso, pelo seu tamanho, pela sua localização e pela sua função, tem estratégias que são diferentes. Então, quando eu tenho que fazer um alongamento muito próximo da articulação, eu corro riscos de impor perdas de movimentação articular. Então, você tem todo um trabalho da fisioterapia associada, da orientação. Quando é no meio, é mais fácil. Então, cada osso tem a sua exigência, o seu fixador ou a sua haste que te permite isso. Você tem umas formas mais elegantes de fazer isso, que a gente chama de uma forma híbrida, que você usa o fixador com haste, então você diminui muito o tempo Então são várias estratégias que você tem para você indicar, porque se eu estou indicando um tratamento, certo? Certo. Mas o tratamento ele tem que ser baseado num diagnóstico, e essa é uma das grandes questões. Então assim, o que é o diagnóstico? Eu tenho uma perna curta. Não, isso não é um diagnóstico, isso é um sinal. A perna curta pode ter sido porque ele teve um trauma e ficou ela mais curta pelo padrão da fratura. Ela teve de nascença porque nasceu com a perna curta em função de um diagnóstico. Qual o diagnóstico? Tem diversos. Hemimelia fibular, hemihipertrofia, hemimelia tibial, fêmur curto congênito. Criança, principalmente, né, tem infecções sistêmicas, uma amidalite, que a bactéria circulante foi lá e infectou meu osso. É possível. E a infecção do meu osso infectou a minha fise de crescimento e vai me trazer alteração de crescimento até o final. Traumas em cima da região que cresce o osso da criança pode trazer diferenças também. Então, trauma congênita, o mundo também das degenerativas. O que são as degenerativas? As alterações mecânicas do corpo. Ora, quem tem o joelho inclinado para fora, a carga passa mais na parte de dentro. Então, o joelho, por exemplo, na parte de dentro, vai gastar mais rápido, impondo lesões no menisco, na cartilagem. Então, às vezes a pessoa fala, você machucou no futebol, por exemplo? Não. Você torceu? Não. Como é que teu menisco está machucando desse jeito? Isso. Eu não tenho um trauma agudo. Provavelmente eu tenho uma assimetria de carga. A carga passa mais na parte de dentro ou de fora do que no centro, que seria o ideal. Então aquela história, eu tenho uma lesão no meu menisco na parte de dentro, então eu tenho que fazer uma meniscectomia. Não, eu tenho que entender por que está gastando. E às vezes eu preciso mexer no menisco, mas também corrigir o formato da minha tibia. Então é um contexto todo para que esse diagnóstico e a indicação do tratamento aconteça da melhor forma, né? Perfeito. Então, inclusive, outras situações, oncologia. Então você tem situações que você precisa ressecar o osso doente, e aí você tem uma falha. E como é que você lida com a falha? Ou você faz enxerto em falhas pequenas, ou você coloca a fíbula vascularizada no local. Tem outras implicações técnicas, mas você também pode fazer o alongamento. O doutor comentou muito especificamente sobre a questão da criança, e essa é uma curiosidade que eu acho que é muito interessante da gente debater. A criança, ela tem um processo de crescimento, então o alongamento é realizado em crianças, ou ele tem uma faixa etária, então no adulto, no idoso, é diferente? Como que é? Assim, primeiro, a criança, ela tem desde que ela começa a firmar a cabeça, sentar, engatinhar, finalmente ficar de pé e começar a dar os primeiros passos, é uma mudança de transmissão de carga para o teu membro inferior. Você sai de uma posição deitada, aí começa a sentar, você se levanta, muda completamente a forma como o teu corpo recebe carga. E os membros inferiores são os principais que acabam se moldando. Então a imagem que a gente tem que ter é assim, primeiro, numa criança até os 4, 6 anos, você pode ter, a gente chama de genuvaro fisiológico, é a criança com o joelho torto para fora, né, assim, popularmente o cambaio, o pessoal fala, mas isso faz parte do crescimento dele.
a tendência é essa transmissão de carga frequente vai acabar se moldando e com o crescimento ele consegue moldar o formato e voltar a ficar reto. Então, ao longo do crescimento de 1 até 8 anos, o joelho da criança vai mudar de formato. Ele vai ficar, muitas vezes, inclinado para fora, retifica, vai para dentro e fica retinho de novo. Ou, ao contrário, começa para fora, e aí você tem mudanças que vão, ao longo do crescimento, dando esses retoques. Então, na criança em crescimento, esse tem que ser observado, mas a principal observação é o quê? Se as nossas articulações são bem formadas e o principal, se eu tenho uma alteração simétrica, um é espelho do outro, a tendência é ter uma correção espontânea. E esse joelho que hoje parece ser muito torto, amanhã está reto. Agora, se eu tenho uma alteração assimétrica, opa, aí eu já tenho uma situação diferente. Então, não é toda a discrepância que você tem que alongar. Né? Na criança em questão, como ela está crescendo, eu tenho duas formas de lidar com a diferença de tamanho. Ou eu freio o outro lado, eu vou lá e bloqueio temporariamente a fise de crescimento, para que esse que está crescendo mais lento alcance o outro, ou eu vou nesse e alongo esse. Qual que é a vantagem? Quando eu alongo, é um processo muito mais exigente. Fixador externo, aço e tal, é muito mais exigente. Quando eu freio, ele é muito mais simples, mas eu estou mexendo num lado que, teoricamente, é o lado saudável, digamos assim, né? Certo. Então, a gente sempre tem que pesar custos e benefícios de cada um. Certo, doutor. E no adulto, quando seria a indicação para esse procedimento? Então, na questão do idoso, tem alguma limitação por conta de outras comorbidades que interferem no alongamento ósseo? Tem, perfeito. Assim, então, a idade não é um fator determinante. Perfeito. Então, imagina assim, eu tive um paciente em Curitiba, na época, era 2012, seu Prudêncio, uma simpatia, 92 anos. Olha só. Ele teve uma complicação na prótese, e aí a prótese com osteomielite ficou solta e saindo do pus, e ele tinha a indicação de soldar no caso o joelho, ressecando aquele osso morto, tirando a prótese infectada, daí eu fiz uma artrodese e alonguei parcialmente. O paciente tinha 92 anos de idade. Olha só que interessante. Então, tem fatores que são assim, proibitivos. Perfeito. Fumou, não alonga. O resultado é ruim. O osso não vai crescer. Tá? Então, o tabagismo é péssimo. Alterações metabólicas sistêmicas ou doenças sistêmicas como diabetes também implica na tua qualidade de formação óssea. Ossos que têm um padrão de formação diferente, exemplo, a gente chama de osteogênese imperfeita. A criança tem dificuldade em fazer um osso com densidade adequada, são umas situações mais raras. Ou, pelo outro lado, a osteopetrose. A criança tem um osso que é muito denso, porque tem uma dificuldade, tem uma deficiência na reabsorção. Porque o osso tem aquele padrão colmeia de abelha, ele é todo cheio de furinhos, né? Ele é uma estrutura cheia de furinhos. Mas ele sempre depende do que a gente chama de turnover. O corpo põe e, ao mesmo tempo, ele tira. Ele põe e ele tira. Então, ele vai remodelando. E essa remodelação que nos permite ter uma massa óssea de qualidade ao longo do tempo. E, doutor, falando sobre o procedimento em si, então, esse paciente ele precisa de um preparo antes? Como é o antes e o pós-operatório desse paciente? É muito importante. Essa pergunta é sensacional porque, assim, você precisa alinhar expectativas. Tá? Então, às vezes a pessoa fala, eu vou fazer o alongamento. Não, calma. O alongamento tem uma função, devolver ou o teu alinhamento do membro correto, deixar ele reto novamente, deixar ele no formato que a gente quer, ou deixar no comprimento que a gente quer. Mas, enquanto eu estou alongando, eu não estou no mesmo ritmo de reabilitação, de movimentação, eu estou atrofiando outros lugares, como qualquer cirurgia, que impõe períodos de repouso prolongado. Então, eu tenho todo um contexto para colocar o paciente em que ele tem que entender que o alongamento e a consolidação é a primeira etapa. Mas, junto com essa etapa, tem diversas outras situações
relacionadas ao movimento, mas também relacionada a toda a tua parte emocional, que a gente também esgota. Tá? E dentro desse esgotar, você tem que alinhar a expectativa do tempo de tratamento, do que você pode fazer, porque ele é algo extremamente incrível, o alongamento ósseo, mas ele tem muitas limitações, e não é para tudo. Então você tem que saber com quem indicar, quem evitar. Então a grande questão é assim, em qual dos mundos eu vou transitar para eu não ter complicações, e quando a gente faz uma cirurgia, você sempre propõe para melhorar, né? Mas você tem riscos também, né? Ah, é 100% de certeza? 100% é uma coisa que é impossível, né? Certo. É impossível. Então você sabe que você tem riscos de ter complicação. Como a gente sabe as complicações, eu consigo antecipar e eu consigo prevenir. Mas isso não significa que você consegue abolir. Perfeito. É uma pergunta assim, que se ajusta justamente porque você precisa entender o que ele pode nos trazer de vantagem e transitar em cima disso. Sem achar que eu vou... Às vezes eu devolvo um membro com uma função muito melhor, mas não necessariamente um membro normal. E doutor, o doutor tocou anteriormente sobre a questão da fisioterapia. Certo? Acredito que seja fundamental também para o processo. Doutor, poderia falar um pouquinho mais também? Então, o que acontece? Existem muitos folclores. Ah, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso, porque o fixador não autoriza, porque o pino aqui não... Imagine assim, ó, existem situações que você vai ter que lidar. Se eu tenho um fixador externo, não é normal eu ter um fio ou um pino atravessando a minha pele, certo? Não é normal. Eu vejo você, franze a testa, já pensa assim, meu Deus, isso deve doer um monte. Acho que é o pensamento mais E comum. não é bem assim. Se o fixador é estável, então a gente tem formas de você deixar o fio sob tensão. Os pinos que conectam no osso, eles têm revestimentos que permitem que o osso cresça em cima. Então isso garante uma estabilidade que a gente chama de hidroxiapatita. Isso me traz mais estabilidade. Fixador externo estável não dói. Fixador externo que foi mal colocado ou que tem muito movimento em cima da pele, dói, incomoda. Sim, é. Então você tem que ter esse... E por que eu estou falando disso? Porque isso, quando a gente fala em reabilitação fisioterápica, a presença do profissional da reabilitação, o fisioterapeuta, é fundamental. Mas o paciente também tem que incorporar isso. Porque se ele não fizer por conta, é igual nutrição. Não adianta eu só comer bem quando eu vou falar com a nutricionista. Fisioterapia é a mesma coisa. Se eu não seguir as orientações e eu fazer por conta em casa, eu não vou ter o resultado que eu quero. Então eu preciso me envolver com aquilo que é feito lá. Que tem a forma passiva, alguém vai fazer por mim, eu tenho que aprender aquela passividade e eu converter isso numa forma ativa, em que eu vou fazer. Porque se eu estou alongando um membro, o tendão vai ficando sob tensão e a articulação vai começando a ficar encurvada. Então eu preciso fazer muito exercício para recuperar esse alongamento e minha articulação sempre ficar movimentando. Senão eu acabo tendo outras complicações. Ah, ok, a perna ficou do mesmo tamanho, mas agora o pé está lá para baixo. Então, pé equino. E é uma baita dificuldade de você corrigir depois. Então, você envolver o fisioterapeuta, o paciente entender a orientação do fisioterapeuta e tua, é fundamental. Então, por exemplo, eu adoro colocar o paciente com o fixador externo na piscina. Olha só, ah, mas bacana. pode, não vai infeccionar, Justamente. não vai isso. Falei, gente, se eu estou pedindo para entrar na piscina, é porque é que eu já calculei que mar e rio não dá, água é contaminada. Tem colegas que trabalham na parte ali do litoral e eles mostram o paciente surfando com o aparelho. Olha só. Ou mergulhando. Daí eu já não concordo, porque o ambiente é extremamente contaminado. Uhum. E por mais que a gente queira a transição da pele com o pino, ela sempre vai ser uma barreira muito frágil e é uma porta de entrada. Mas a piscina é água tratada. Seja com cloro, seja com sal, seja com ozônio. Ela é água tratada. Então, da mesma forma que seria irresponsabilidade entrar na piscina, também é irresponsabilidade lavar com a água da caixa d'água. Não tem sentido. Se tem uma boa indicação. Tem. O paciente entra, ele nada, ele bate a perna,
ele usa o corpo inteiro, aquilo que a gente falou. A perna está parada e está exigindo do corpo inteiro que trabalhe com ela. Estou usando só a perna como exemplo, mas é para todo mundo. E o corpo inteiro deixa de se movimentar como gostaria, porque está mais travada por conta da perna. Então o corpo inteiro enfraquece o abdômen, as costas, o ombro, a outra perna. Então eu perco rendimento, eu perco função, e se eu estou numa situação que eu faço exercício para braços, eu faço na piscina o corpo inteiro, eu estou fazendo com que toda essa musculatura fique forte para ajudar na minha perna que está em reabilitação. Bacana. Então a fisioterapia é fundamental, e tanto a fisioterapia que você é orientado, mas você vai ter que extrapolar isso para outras situações para você sempre se manter em movimento. Essa adesão do paciente é importante, né? Perfeito. Muitas vezes a Esse é o gente termo. leva em consideração assim, o médico mandou, eu vou fazer só porque o médico mandou, mas é a sua saúde, é um procedimento que você está sendo colocado. Então, essa contribuição e essa parte, grande parte do tratamento vai depender do paciente. Ajuda muito. Então, tanto a fisioterapia como, vamos para a piscina? Vamos. Nossa, o paciente adora. É uma função? É uma função. Traje. Aí, ai meu Deus, vai entrar com isso aí na piscina onde eu tô. Gente, a boca é mais contaminada do que qualquer serosidade que tem na perna. Muito mais contaminada. E a gente... Pode ser feito. Então não tem problema. E doutor, falando um pouquinho sobre o pós-procedimento, esse paciente então realizou o alongamento, conseguiu voltar às atividades, como o doutor falou, então voltou à função do membro. A qualidade de vida desse paciente, então, ele pode realizar... viver uma vida normal, uma vida comum, ou ele tem algumas limitações que tem que ser levado em consideração? O quanto vai ter de limitação também depende da gravidade do tratamento. Eu vou fazer um alongamento de 3 centímetros. Um alongamento pequeno, um alongamento que a gente vai conseguir devolver praticamente toda a normalidade do que você tinha antes, dependendo do diagnóstico. Situação pós-trauma. Mas são 3 centímetros, uma situação congênita, que junto com essa situação congênita, vem alteração ligamentar no joelho, vem alteração de formação no quadril, então tem outras implicações. Mas normalmente o que acontece? Você recuperando o formato e a função, você vai estar sempre estimulando exercícios para hipertrofia, impacto, e fazer com que o paciente seja sempre estimulado a melhorar a função. Entendeu? Então, o quanto ele vai ganhar, isso varia bastante. Mas a pergunta eu só vou oferecer a cirurgia se eu tenho essa percepção que realmente eu vou trazer muito benefício. Tem situações que você fala assim, olha, não tem indicação de operar, entendeu? Não tem indicação de alongar. Por quê? Porque eu vou te trazer outros problemas, vai trazer outra... Então, mas isso é diagnóstico. Cada paciente é um paciente, não dá para você colocar tudo no mesmo, então é à la carte. Certo, entendido, doutor. E o menu é bem longo. Muito bem. E acredito que um fator que também seja muito importante é a questão da qualidade da saúde desse paciente. Então, quando vai fazer o procedimento, estar preparado com alimentação, se fala muito, também. Porque tudo isso interfere, então, né, assim, doutor? A alimentação em si, você pode comer de tudo. O pessoal tem folclores, né? Eu não posso comer carne de porco, eu não posso comer. Certo. Pode comer, sim. Você tem que lidar com medicações que você toma. Existem anti-inflamatórios que podem bagunçar o meu alongamento ósseo, então não é interessante usar. A gente cansa de ver, o doutor lá fez anti-inflamatório. Não dá. Ou uso de corticoide. Então, a pessoa que usa corticoide de forma crônica e precisa fazer um alongamento, fala, dá, mas a gente vai ter dificuldades, ou vai ter que fazer o alongamento num ritmo muito mais lento. Certo. Ou, eu fui lá, tive uma infecção e o outro doutor me deu esse antibiótico. Tem antibiótico que pode alterar a qualidade do meu osso regenerado. Então eu preciso saber. Fumo, não tem conversa. Fumar não alonga. É certeza de mau resultado. Tem situações que você fala assim, é um trauma. O cara perdeu e o cara fuma. Como é que eu não vou operar? Mas tem que falar assim, a chance de dar confusão aqui é muito grande. Acredito que essa sinceridade, essa comunicação seja fundamental, porque a gente está falando, como o doutor disse, do restante da saúde desse paciente. E a primeira etapa, a prioridade é sempre isso, né, exato. Doutor? Então, e outra, olha, se você não parar de fumar, a chance de ter o alongamento funcionar é mínima. Então, não existe 0 e 100%. Existe probabilidade. E a probabilidade é alta de você ter sucesso no teu alongamento.
E aí o alongamento, como eu falei, é para diversas situações. Você tem a capacidade de moldar o osso, e aí você molda no formato, e você molda também no tamanho. Perfeito, doutor. Acredito que nós conseguimos dar um panorama sobre esse tipo de Perfeito. procedimento, mas é um assunto que rende muito mais conversa, e eu já deixo aqui o convite para vir mais vezes, doutor, para Ótimo, falar um muito pouco mais obrigado sobre pela- isso. E hoje eu agradeço a sua participação e fica novamente, então, o convite mais vezes. Obrigado pela oportunidade, que o alongamento, eu falo assim, é um método, né, que ele é antigo. Normalmente as pessoas associam o alongamento ósseo com o crescimento em estatura. Isso é menor das menores indicações, isso é 0,1% das indicações, ou até menos. Sim, tem indicação, né? Aquilo que a gente conversou é um paciente que tem 1,80, realmente é questionável você querer fazer um alongamento, mas um paciente que tem 1,30 de altura é um outro mundo que ele vive. E você pode agregar não só pelos membros em tamanho, mas como a gente falou do braço. Então, o alongamento em si, ele vem para trazer estratégias de tratamento em diversas áreas da ortopedia, seja na congênita, no trauma, na degenerativa, na vascular, na oncológica, em que ele te dá uma ferramenta muito versátil para você lidar com falhas ósseas e tamanhos ósseos ou formatos inadequados. Perfeito. Então, acredito que a gente conseguiu entender um pouquinho mais sobre esse universo, que é muito amplo, como o doutor disse. Tem bastante coisa para conversar. Mas muito obrigada, doutor. Obrigado pela oportunidade. O São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui. Não deixe de acompanhar as redes sociais, o @FH São Lucas Cascavel, para ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo!